Entendem a questão? Mas vamos voltar lá. O nascimento e o fim do Sol, o surgimento e o destino da nossa civilização. Tudo já estaria lá, gravado nesse grande bloco do espaço-tempo. Podemos trocar a analogia da barra de pão por algo mais visual, um projetor de cinema. Imagine que uma luz ilumina cada fatia de tempo, uma após a outra, criando a ilusão de que o presente está se desenrolando diante de nós. Dessa forma, cada observador teria seu próprio agora, como se estivesse assistindo a um filme quadro a quadro. Olha lá, ó. O problema é que, por mais intuitiva que essa ideia pareça, os cientistas nunca encontraram essa luz nas leis da física. Não há nada que impulsione o tempo para frente, de fatia em fatia. Pelo contrário, as evidências sugerem que toda a barra do espaço-tempo, passado, presente e futuro, já existe como um todo. Agora vem a parte realmente estranha. Segundo as equações da física, um copo de água poderia sim voltar a formar cubos de gelo à temperatura ambiente. Um copo quebrado poderia magicamente se recompor. Isso é possível porque as leis fundamentais da física são simétricas no tempo. Ou seja, os eventos poderiam teoricamente acontecer em qualquer ordem. Essa propriedade é chamada de simetria de inversão temporal. Mas se é assim, por que nunca vemos um gelo se refazendo ou um ovo quebrado se remontando sozinho? Isso nos leva a uma conclusão bizarra. O fluxo do tempo, como o percebemos, é uma ilusão. O que chamamos de passagem do tempo nada mais é do que um efeito emergente da maneira como processamos a realidade. Na prática, toda a realidade, passado, presente e futuro, já existe igualmente. O que chamamos de agora é somente uma fatia desse grande bloco do espaço-tempo. Isso significa que não há um presente absoluto. Cleópatra, Machado de Assis. Você tem que entender, ó, isso é matemático que eles estão falando. Agora imagina a realidade. Como que pode estar lá, sendo que não está determinado? O espaço está lá, igual você está vendo essa imagem que eu mostrei. Imagina, as possibilidades estão lá. Imagina você num jogo pré-renderizado. Sabe quando você entra no Minecraft? É igual você pensar isso, tá tudo lá, não tem nada lá. É conforme você vai indo que o negócio vai sendo codificado, vai plasmando, vai renderizando. Entende? Então não é nosso destino, tá lá. Claro, tá tudo já lá, as possibilidades, né? Tá aqui. Mas conforme você vai andando, conforme você vai andando aqui, você vai comparando, o seu eu observante vai comparar, que senão tudo é átomo, tudo é frequência, tudo é loucura. É você com a sua intenção que vai interpretando, certo? Aí você vai ganhando momento nesse mar de átomos, nesse mar de possibilidades. Essa sequência de momentos é o que te determina. Entende? Agora, quando você chega lá no infinito, você vai falar, pô, mas qual caminho eu fiz? Qual que é o meu futuro até lá? Esse eu que chegou, esse eu que se chama de eu, quem é esse eu que se chama de eu querendo ver o futuro? É ele chegando aqui, ó, completo, vermelho? Ou é você perdido aqui no meio, achando que você é aquilo? Será que esse que você chama de eu é o seu eu completo? Será que esse futuro que você está querendo ver é o seu futuro mesmo? Você está entendendo que o futuro, depois que você chega, depois que você muda o que você queria, você muda o que você espera, você muda o seu ângulo. Entende? Ó, esse vermelho aqui, central, pode parecer um pouco difícil de explicar isso, cara. E me dá um desespero não conseguir que vocês entendam plenamente como eu entendo. E eu não consegui explicar, às vezes é falha minha, é incompetência minha. Mas você concorda que esse vermelho central, olhando aqui, ó, esse vermelho central, esse pontinho, você concorda que ele pode falar que todos esses vermelhos... Vou pegar o verde aqui, ó, que tá aí desse lado. Tá vendo o verde, ó? Aqui. Esse verde pode dizer que todos esses outros é o futuro dele. É o destino dele. Tá entendendo? Ó, ele é o verde central, mas esse verde oliva não é ele? Fracionado um pouquinho? Esse verde água aqui, esse verde limão, esse verde... Todos esses retas, todos esses verdes infinitos aqui, ó, são todos diferentes. Mas não são todos o mesmo futuro desse verde central? Como é que pode? Tá entendendo quando o tempo cai no quântico? Não tem um futuro determinado. Existem interpretações relativas do que o seu eu se considera como eu. Quem é o seu eu? O que você quer ver? Você vai olhar para um desses raios. Aí vai ser um outro você lá naquele tempo, lá naquele lugar.
como se fosse uma encarnação, como se fosse uma missão, como se fosse uma experiência alienígena. Depende da interação binária teatral que cabe naquele lugar, sem ninguém desmaiar, né? Que cabe ali na coerência daquele lugar. Vocês estão entendendo? Vocês têm que aprender a transformar binário em quântico, quântico em binário, pra vocês não se perderem entre destino e livre-arbítrio. Tudo isso é o destino, que é a escolha. No quântico, o destino é uma escolha interpretativa. O livre-arbítrio é o que você escolhe como destino. E todos estão lá. Agora, o porquê você escolheu aquilo diz mais sobre o seu eu que chegou do que o seu eu que partiu. Era ele se chamando lá. Porque o tom central tem voz mais alta. Então, e a escuridão vai queimando, vai ardendo. Você quer iluminar. Para iluminar, você precisa refletir. Para refletir, precisa de mais pessoas. E aí todo mundo se soma e a verdadeira luz é a soma. Então você vai ter sempre com a essência te chamando, a felicidade te chamando. A essência que você quer viver, né? O magnetismo é o tempo ao contrário. Cara, é da hora essa expressão. Que poderia ser o atemporal, né? O magnetismo, ele é sólido, né? Ele é vivo, ele é espiritual. Já foi magia um dia, né? E estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Como é relativo? Se considere, se vocês são o eu, tá aqui no meio. Se você for pra um lado, aquilo é você também. Se você for pro outro lado, aquilo é você também. Pra onde você olhar, você vai se ver. Agora, o porquê você olhou. Entende? Então, lá do destino, você vai entender o porquê você olhou. Esse verde central, todos é ele aqui, ó. Mas se ele se encontrar aqui, ele vai conseguir compreender por que ele veio parar aqui. Porque tem todos esses momentos em paralelo. Eu não me sinto tendo explicado como eu gostaria ainda. Me perdoa, eu vou melhorar ainda. Mas eu acho que o curso ali, os vídeos, explica melhor. As pessoas que viverão no ano 3000... Porque aí o passo a passo facilita, né? Todos existem, mas em fatias de tempo diferentes das nossas. Você não os vê porque simplesmente não compartilha o mesmo agora que eles. E agora... Então, exato, aí que tá. Sobre escolher Jesus Cristo como seu eu. Você compreende que Deus tá aqui no meio, certo? Mas também tá ao redor. Então tudo é Deus. Então por que você precisa do Pai e do Filho? Para gerar o diâmetro. Porque senão não teria diferença você ir para lá ou para cá. Você ia sair no vazio de novo. Qual é o caminho? A verdade, a vida. Mesmo que Deus seja tudo ao redor, como que eu chego nele? Indo para lá, ó. Se você for pro outro lado, você sai no meio também, ó. Então não tem jeito, você vai ter que passar pelo vazio. Qual é o caminho que passa pelo vazio e vence? O diâmetro, a solidez, que passa de um lado pro outro, atravessando o meio. Pai, diâmetro completo, raio é filho. Entende? Então você precisa dessa consistência para passar. Não importa se você tá vindo do vermelho pra cá, do azul pro vermelho, do vermelho pro azul, de onde você tá indo. Você vai precisar da consistência, da solidez que passa pelo núcleo. Isso é o verbo. Porque a solidez do verbo é coerente. Ele vai conseguir explicar pro vermelho, pro laranja, pro amarelo, A verdade é sólida, une os ângulos. Então se você procurar essa verdade central, todos os degradês aqui vão reconhecer ela. Vão se lembrar de si. Por quê? Você pode estar perdido aqui, você pode estar perdido aqui, você tá sonhando aqui, seu primo tá perdido aqui, outra tá no purgatório aqui, sua vizinha safada tá perdida ali. Tá todo mundo queimando ali num lugar. Tá todo mundo fracionado. A única coisa que eles reconhecem como um brilho da luz, a essência que reúne tudo que tá dentro dele. Tem os 7 chakras, tem a cor dentro deles. O Deus tá vivo dentro de cada um, ainda que perdido na escuridão. Tá chamando lá dentro, a alegria chama, a felicidade chama, né? A coerência, todo mundo quer a verdade, todo mundo quer a coerência. Então quando você leva o Messias como caminho, o verbo como caminho, você consegue traçar um rumo que te reconecta com os seus próprios momentos, com as suas próprias frações. Entende? O Messias seria justamente o verbo, porque ele tem todos os ângulos reunidos nele. O violeta, ele uniu aqui a cor mais lenta e mais rápida. Ele passou por tudo. 12 discípulos dentro dele, 12 deuses. Ele passou por todos os chakras, foi rei de todas as formas, né? Então, Jesus, ele tá em cada um desses momentos. É como se ele fosse a luz completa, com todas as cores dentro dele, que é cada um. Então, se você focar a luz, mesmo que você estiver caindo para lá, você vai sair aqui. Se você estiver aqui no meio, você vai entender a humildade que tá lá. Porque Jesus é o alfa e o ômega, tá dentro e fora. O quente e o frio. Entende? Então, se você dá forma nele no tempo, ele é filho, logo o pai, atemporal, é o todo. Porque é cada vez que o filho foi filho.
E a soma disso tudo, que fica abstrato, seria o Espírito Santo. Agora, quando você dá forma, plasmou no Filho. Quando você junta essas formas, na sabedoria linear, aí tem o Pai. Porque todas as vezes que o Filho foi Filho junto. Valeu, Nual. E o Bruno faz parte, cada um no seu momento. Mas eu agradeço. Valeu, Carlinhos também. Tamo junto. Eu fico feliz de saber que tá dando pra entender alguma coisinha aí. Junto a gente vai... Porque vocês entenderem demais, eu também, a gente trazer demais, frita a maior galera. Quando a galera vai entendendo um pouquinho, que você já entendeu faz tempo, você também vai entender mais. Vem aquela gnose, vem aquela catarse. Aí você pensa, pô, eu já sabia, já tinha ouvido, e agora parece que tô vendo pela primeira vez. Porque alguém do seu coletivo desdobrou. E aí vai juntando perspectiva, né? Então todas as cores aqui, quando procuram Jesus, quando procuram o verbo, o Messias, em qualquer reino, em qualquer mitologia, ele tá procurando esse ponto em comum. Que é justamente, todo mundo se encontrou. Quando se encontra, a voz fala. Cadê essa voz falando? As cores se procurando no vazio se encontraram, é a cristandade. Cadê nossa união falando, nossa sintonia em comum? Cadê a voz que fala e todos nós concordamos? Porque somos nós falando. É igual as cores aqui, ó. As cores juntas falando é o meio aqui, é o Messias. Que é o todo completo lá fora também. Por isso é o Pai e o Filho. E é o todo, embora fracionado em toda a cristandade, em todos nós. Assim juntos somos o corpo e é perfeito, é científico! Eu não consigo explicar. Agora vem algo ainda mais perturbador. Nada do que você vê está realmente no seu presente. Tudo o que percebemos já aconteceu no passado. Isso porque a luz leva um tempo para chegar até nós. Você está vendo... Exatamente, Carlinhos. Ele reuniu já e trazendo dos gentios, das nações junto também. Que ele mandou pra lá pra reunir todas as cores. Enquanto Israel fez isso como tribos. É como se fosse o mundo inteiro reunido ali pra ter as primeiras ordens. Antes de entender o porquê. Quebrou, fracionou, explodiu. Caiu nas nações, sofreu, entendeu o porquê das ordens. Fica escrito dentro da alma, o amor, a honra. A gente volta naqueles mesmos 12. Só que agora trazendo o mundo inteiro. Em muito mais frações, um degradê muito mais completo. Então, aquelas 12 centrais de Israel que explodiu, salvou o mundo inteiro. E os 12 que foram pro mundo inteiro voltam e salvam Israel. É o que tá acontecendo, né? Ou deveria estar perto, né? Tá? Esse processo que vocês sabem. Este vídeo com um atraso de 1 bilionésimo de segundo. A Lua, como era há 1,3 segundos. O Sol, com um atraso de 8 minutos e 5 segundos. Quanto mais longe olhamos, mais estamos enxergando o passado. Seria escolha, decisão e destino. Não, que a escolha e decisão já tá meio que no próprio rumo, né? É que a escolha, destino, e você tem... É como se fosse a consequência, né? A causa e a consequência vão estar no mesmo lugar. Quando a escolha e o destino se encontram, a causa e a consequência também se encontram. Aí você entende o porquê da minha escolha. Aonde está a resposta do porquê da sua escolha? No destino. Quando você chega no destino, você fala, caralho, por isso que eu escolhi isso. Entende? E onde está a escolha, a resposta, por que o destino é assim? Tá lá na escolha. Um faz o outro. Entende? É igual o vermelho e o azul. Você vai ficar louco pensando nisso, se você não entendeu o violeta. Caramba, o violeta criou o vermelho aqui, ó. Pum! O vermelho acelerou e criou o azul. Aí, caramba, o vermelho pode falar, eu que te criei, mas o azul fala, eu te joguei aí. E os dois é verdade. O destino e o livre-arbítrio é verdade. Né? Depende de onde você olha. Se quisermos criar uma imagem mental do universo agora, precisaríamos esperar até que a luz de todos os pontos chegasse até nós. E isso levaria bilhões, talvez trilhões de anos. Nossa percepção do presente é, na verdade, uma atualização contínua de informações atrasadas. Esse jeito de pensar muda completamente nossa visão de realidade. Como vivemos no mesmo planeta, com velocidades relativas quase idênticas e dentro do mesmo campo gravitacional, experimentamos o tempo de maneira muito parecida. Mas se duas pessoas estiverem em galáxias diferentes, viajando a velocidades distintas, seus agoras podem ser completamente diferentes. Na relatividade, o espaço-tempo não é uma estrutura fixa. Ele pode ser dobrado, distorcido, esticado.
Assim como aceitamos que o espaço físico existe por inteiro, devemos aceitar que o tempo também já está todo lá. Como Einstein disse, para nós físicos, a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, ainda que persistente. Que não dava, né? E aqui chegamos a uma conclusão inquietante. Todos os eventos da nossa vida, nascimento, crescimento, morte, já estão fixados em pontos específicos do espaço-tempo. Estamos apenas percorrendo esse caminho como se estivéssemos assistindo a um filme projetado quadro a quadro. Isso levanta uma questão filosófica profunda. Se o futuro já está escrito, o livre-arbítrio realmente existe? Isso vale pro dia todo, para todo dia, tá? Se você pega aqui, vocês estão vendo aí na tela a imagem, então, né? Imagina você durante o dia. Puta, eu não sei se vocês estão vendo a tela. Estão vendo? Eu não consigo olhar agora aí. Você pode estar aqui, aí um dia você tá lá, aí você volta pra cá, aí você tá felizão aqui, ó, aí dá uma bad, do nada você vai parar lá. E às vezes você muda de vida e vai até pra outros tons, sabe? E no fim, quando você chega aqui, você sai aqui. Que é o mesmo lugar, o mesmo vazio. Aí você se vê de frente. Desde que você chegue aqui, esse é seu endereço, esse é seu tom, seu cheiro, sua vibe, seu eu. Entende? E tudo isso é importante, porque é uma troca. Agora, quando você alinha, você entrega para Jesus, pro centro, pro Messias. Essas cores se alinham porque nós estamos juntos. Não porque somos robôs e foi retinho, mas porque nós juntamos nossas curvas e aí a reta se faz. Cara, espero que isso esteja aparecendo aí. Agora eu vou descobrir agora. Tô desenhando à toa. Aqui apareceu o que eu desenhei aí? Entende o que eu quero dizer? Você vai viajando em linhas relativas. Sabe? Às vezes você vira pra esquerda, mudou um pouco e alguém foi no seu lugar ali. A linha reta continua. Não é porque você virou. Você virou aqui. Sabe, você virou aqui, mas alguém que tava indo pra lá virou aqui, ó. Tomou seu lugar. Nessa linha. E vai ter outro tempero, outro caminho. Entende? Somos apenas passageiros de um rio, levados por sua corrente. Se conseguíssemos enxergar esse rio de fora, veríamos sua origem e seu fim, como um observador que assiste a um filme já finalizado. O filme Interestelar retratou essa ideia de forma brilhante. O passado continua existindo, o futuro também. Exatamente, Ele cara, simplesmente é. Mesmo que você só vai entender por que você escolheu o que escolheu quando você chegar no ponto central, que é o verbo te explicando. Aí o verbo advoga por você. Você vai se sentir um gênio ou ruim antes de renascer. O verbo vai falar. Se você tá se elevando, ele te diminui. Se você tá se diminuindo, ele te eleva. Não, não é assim. Ele advoga por você. Você errou por isso, veio daí. Você se jogou no lugar daquele. Aí o verbo te coloca de novo no eterno.